Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando nós somos atraídos por aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, aonde Deus nos atrai até Ele, e Ele diz: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. São aqueles que o Senhor nos batiza com Espírito e com fogo. O batismo quando creram, e o seu fogo é um fogo consumidor que consome tudo que era obra infrutífera segundo a carne, e nos concede os frutos dignos de arrependimento, os frutos do Espírito, aonde alguns iriam produzir 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ninguém pode produzir por si mesmo. Assim como ele nos ensina que também haveria aqueles que iriam produzir os frutos insuportáveis, aonde perseveraram e foram podados segundo o erro, perseveraram segundo naufragaram, apostasaram, houve a apostasia na fé por abandonar as boas obras, aonde sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é pela fé, mas para manter a fé é necessário as boas obras, onde ele nos ensina que se vós estáis em mim, eu em vós, sejais santos, sejais puros, demonstrai pelo vosso bom proceder. É necessário perseverar naquilo que sempre nos ensina. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e todo aquele que está segundo a condução do seu Espírito, ele nos ensina. Maior o que está em vós do que o que está no mundo, porque não retrocede, permanece sempre segundo aquele que está a nos fortalecer, aquele que está a nos capacitar segundo a sua verdade. É um escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança. Permanece a obra juntamente com a fé, e produzindo e compartilhando os frutos, independente da estação do ano. Todo aquele que persevera segundo a sua verdade não desfalece, permanece dia após dia. A verdade aonde mais frutos ainda produzem aqueles que permitem, através da verdade, que haja a poda. É como uma poda que persevera dia após dia, porque as advertências àqueles que acatam, mais sábio ainda se torna. Assim como ele diz: exorta um sábio, e mais sábio ele se torna, porque o que é sábio ele examina a si mesmo e está sempre disposto, coração bem disposto a se corrigir diante daquele que tudo opera e executa. Mas exorta um tolo e mais um inimigo, porque o tolo despreza a palavra do sábio, segue a sua insensatez, assim a palavra nos diz, aonde o Senhor diz que ninguém há de se calar, os verdadeiros adoradores, assim como algemar a sua verdade. Ele diz: continua a anunciar, aquele que quiser ouvir que ouça, aquele que não quiser que não ouça. Assim nos ensina o Senhor, e assim nós estamos constantemente a perseverar segundo aquele que tudo opera e executa. Por isso, tende bom ânimo, jamais duplo ânimo, e perseverai segundo aquele que tudo opera e executa, e que está sempre, embora não fazemos por troca, pelo galardão,
onde ele sabe a intenção do coração, mas mesmo assim ele é aquele que galardoa, pois não fica devendo nada a ninguém, e para que o seu nome seja glorificado sobre a terra, e para que caleis a ignorância dos insensatos, sempre através do bom proceder, tanto em palavras como em atitudes, e assim perseverar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.